Oi pessoal, vou falar hoje da primeira rodada do Campeonato Goiano 2019, que foi muito boa. Aliás, foi excelente. Foram 6 partidas, bons públicos. Por exemplo, o jogo Goiás e Goiânia, quase 6 mil pagantes. O jogo do Vila Nova contra a Aparecidense passou dos 6 mil. Há quem questione esses públicos, mas é só olhar, por exemplo, jogo do Vasco com menos de 2 mil pagantes. Jogo do Botafogo com pouco público. Então outras partidas aí pelo Brasil com públicos pequenos. É lógico que não dá para comparar, por exemplo, com o público do Flamengo com mais de 40 mil pagantes. Então, para uma primeira rodada de Campeonato Goiano, foi muito interessante. Teve o jogo do Atlético com mais de 3 mil pagantes. E tivemos também muitos destaques nas partidas, que é até difícil dizer qual foi o maior destaque de todos os jogos. É até complicado. Seria o Alain Mineiro, o destaque do primeiro jogo do Campeonato Goiano, no sábado, no estádio Serra Dourada, no jogo Vila Nova e Aparecidense 1-0. Ele gastou a bola, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vila Nova inteiro caiu de produção por causa da questão física. Faltou o abacaxi. E a Aparecidense cresceu de produção naquele segundo tempo, mas não ao ponto de levar-se um perigo à defesa da equipe do Vila Nova. Então a vitória foi tranquila do Vila, grande atuação do Alain Mineiro, atuação de razoável para boa do Danilo, que teve alguns bons lances, entre eles uma bola na trave em uma cobrança de falta. Então o Vila Nova tem muito a crescer no campeonato, e dos times que eu vi atuando no final de semana, assisti o jogo do Atlético também, contra o Goianésia, e o jogo do Goiás contra o Goiânia. O time que eu menos gostei foi da Aparecidense, que deixou muito a desejar. No jogo do Atlético, o Matheus, jogador revelado pelo Corinthians, que antes era chamado de Mateuzinho e agora pede para ser chamado de Matheus, que tire esse diminutivo, talvez para ele crescer mais no seu futebol. Ele deitou e rolou, jogou muito. O Goianésia começou a partida de uma forma equilibrada contra a equipe do Atlético. O jogo estava muito parelho até os 25 minutos, quando o Rodrigo Alves, depois de cometer 2 faltas para cartão amarelo, tomou 2 amarelos. O que aconteceu? Foi expulso. O pessoal reclamou, mas não há o que reclamar. Ele realmente cometeu 2 faltas desnecessárias e merecia cartão amarelo nos 2 lances. Então foi expulso. O árbitro, André Luiz Castro, aplicou a regra do jogo. O goleiro Leandro do Goianésia foi bem. No segundo tempo eles chegaram a equilibrar o jogo, mesmo com 1 a menos. Só que o Matheus fez a diferença numa cobrança de falta. A bola viajou na grande área e o Lucas Rocha fez de cabeça. E depois ele fez um gol. Antes teve uma bola na trave e depois ele acabou fazendo um golaço da entrada da área, fazendo o segundo gol do Goianésia, que decretou a vitória no estádio Antônio Ascioli. E teve o clássico do Goiás contra o Goiânia, no estádio Serra Dourada, em que o Goiás venceu com absoluta tranquilidade. O Goiânia mostrou uma ou outra qualidade, pode crescer no decorrer do campeonato, mas é muito difícil, né, gente? O Goiânia está voltando agora para a primeira divisão, enfrenta o Goiás, que está na primeira divisão do futebol brasileiro, que faz contratações de peso, que tem jogadores de qualidade, por exemplo, como o Marlone, que estreou fazendo 2 gols, que tem um Michael, que foi um dos destaques da Série B, que já começa bem 2019 e promete ser um dos destaques na Série A. Isso se continuar no Goiás, né? Porque há a informação de que outras equipes estão interessadas no futebol do jogador, entre elas a equipe do Santos. Então, gente, primeira rodada do Campeonato Goiano foi muito boa. É difícil até a gente definir qual foi o grande destaque da competição. Ainda teve jogos das equipes no interior. Por exemplo, o João Vitor, jogador do Grêmio Anápolis, fez 2 gols contra a Napolina, vitória por 2-1. Teve também o jogo do Novo Horizonte de Pameri contra o Craque ganhou de 1-0, gol do Aleph. Para mim um lance extremamente polêmico, eu não consigo definir se a bola entrou ou não. Foi um lance complicado, em que o zagueiro tira meio que em cima da linha ou dentro do gol, e a arbitragem acabou dando o gol. Não tem o VAR, né? Tem que confiar na visão do auxiliar, que viu que a bola entrou naquele momento, o gol marcado no finalzinho. E teve o empate do Iporá contra o Itumbiara, resultado normal para a primeira rodada. Então, primeira rodada do Campeonato Goiano foi muito boa. Que
que o campeonato continue assim.